Meu bom dia a todos que aqui estão. E realmente acho que o que está posto, que é emocionante a gente ver massivamente a categoria presente nesse debate sobre o Sistema Único de Assistência Social, a política de assistência social. Este amplo debate, na verdade, ele se coloca tanto na dimensão do processo de formação como do exercício profissional, e ele é efetivamente uma exigência improrrogável. Por isso, é extremamente louvável a iniciativa do Cefes, CRES e CRES Rio de Janeiro, essa acolhida da UERJ na organização deste seminário, que sintoniza, e pelo afluxo que se vê, com a categoria, com uma agenda que deve ser reproduzida, crítica e intensamente por organizações, pelo processo de ensino, pelo processo de pesquisa em serviço social, como Elaine, inclusive, na abertura, já até anunciou, quase que temos aqui incubadoras de temáticas para as nossas investigações. Em nome do NEPSAS, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Seguridade e Assistência Social da PUC São Paulo, que eu diria que é o persistente e insistente núcleo de estudos, que tem 24 anos de existência, o primeiro a introduzir o tema da assistência social na academia. Agradeço o convite e o faço não só em meu nome, mas em nome de um coletivo, porque os pontos que trazemos não resultam tão só de uma experiência ou de um posicionamento pessoal, mas resultam, sim, de uma reflexão coletiva e muitos dos pesquisadores aqui presentes. Então, eu diria, para começo, que o tema aqui proposto para análise, assistência social em debate, direito ou assistencialização, ele sugere, não é, primeiro, que nós reconheçamos a assistência social como política no campo dos direitos. Eu acho que este é o apontamento principal. Mas ele indica, por contraponto, a persistência da cultura da tutela própria à presença do paradigma conservador na assistência social. Essa discussão, portanto, ela tem centralidade no confronto de dois paradigmas, suas vertentes, suas interpretações. De um lado, o paradigma do direito da assistência social, que foi introduzido pela Constituição de 88, explicitado pela LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, e institucionalmente consolidado pela PNAS 2004, a Política Nacional de Assistência Social, e pela regulação do SUAS. Portanto, é importante nós frisarmos que o paradigma dos direitos na assistência social, ele é introduzido na história do Brasil pela Constituição de 88. E aí eu diria, este passo, na verdade, da introdução da assistência social no âmbito da Seguridade Social, no âmbito da Constituição, não fluiu propriamente de um movimento da categoria dos assistentes sociais. Mais adiante eu vou me explicar que somente depois que isto saiu na Constituição, que este alcance foi propugnado, é que a categoria vai se movimentar no sentido da regulação desse direito. Em outros termos, eu diria que não tínhamos acúmulo sobre essa discussão do ponto de vista da categoria, e é posterior, efetivamente, à LOAS, portanto, estamos aí falando de 15 anos, não é? É que a categoria vai, na verdade, se articular para fazer este debate e para fazer esta incorporação. Considero, por contrapartida, que a expressão
assistencialização, por significar uma negação, ela vem sendo aplicada por múltiplos entendimentos, entre os quais de assistencialização da assistência social, ou a negação da política, da presença da política de assistência social na sociedade brasileira, considerada como nefasta a essa sociedade, ou até mesmo a presença da assistência social nefasta às políticas sociais em geral e especificamente à Seguridade Social. A expressão direito, ela se refere à construção, no nosso caso aqui, dos direitos socioassistenciais, que é uma nova natureza no campo dos direitos e que supõe um trânsito de direitos do campo dos direitos humanos, isto é, na verdade, estaríamos falando do respeito à dignidade humana, um dos pilares, um dos 3 pilares da Constituição de 88, e a passagem de um direito do campo dos direitos humanos para os direitos sociais através da concretização, aí sim, de acessos sociais construídos pela política, construídos pela gestão, construídos pela processualidade jurídica. Isto é, nós temos que, do ponto de vista do direito, construir um trânsito. Nós temos uma discussão, um discurso sobre os direitos na assistência social, mas a efetivação, a concretização, até mesmo o consenso sobre o conteúdo desses direitos, ainda não se faz claro na categoria. Então, eu diria que, como afirmação, que o paradigma dos direitos, ele acresce novos direitos aos direitos sociais, isto é, os direitos socioassistenciais. Esse trânsito do campo dos direitos humanos ao campo dos direitos sociais, até agora ele só foi efetivamente mais concretizado, até 2009, já chegou aos tribunais, somente no que se refere ao direito ao BPC. Portanto, nós temos aqui ainda um caminho grande. Sabemos que, vez por outra, um juiz da vara da família, da vara de criança e adolescente, tem instado os gestores municipais a incluir esta ou aquela atenção a uma família. Mas, efetivamente, diríamos que a assistência social ainda tem um trânsito muito mais no executivo do que um trânsito no legislativo e um trânsito no judiciário. Não ocorreu ainda a disseminação na categoria de quais são os direitos sociais a serem garantidos pela política de assistência social, sua concreta legalização e processualidade. Portanto, ocorre uma grande tendência de manifestações teóricas sobre os direitos socioassistenciais do que construções estratégicas, efetivamente, quanto à sua efetivação para o cidadão. O contraponto entre assistencialização e direito, que orienta esta mesa, trata, de fato, no meu entendimento, de uma relação entre o que eu nomino uma posição idealista que potenciaria a resolutividade da política de assistência social e uma posição nihilista, que considera que a presença da assistência social é, na verdade, o grande fator destrutivo da cidadania ou do âmbito dos direitos. Ainda não se alcançou, não é, eu diria, na categoria, a clareza do conteúdo e propósito da assistência social como política pública. Temos diversas interpretações. Mas, com certeza, nós temos que afirmar: a assistência social não é um bem essencial, embora um bem necessário na sociedade. E é preciso ter coragem de fazer essa afirmação, sem entender que, com isso, se está desqualificando essa política, mas sim construindo o seu efetivo espaço. Esse espaço não se identifica nem com a resolutividade das desigualdades sociais e nem com a confirmação ou alimentação das desigualdades sociais. Por isso, considero
que tanto as posições nihilistas como as idealistas quanto a assistência social atribuem-lhe um superpoder. Aliás, um poder que ela efetivamente não tem, nem na sociedade, nem nos governos, nem no orçamento, nem na academia, nem como objeto de estudo, entre outras considerações que poderíamos fazer. Considerado, portanto, a assistência social esvaída desse super ou desse macropoder como política pública, será que essa discussão, ela nem tem campo, alçada para ser uma política? Será que nós aqui estaríamos discutindo uma panaceia? Eu considero importante colocar essa questão ao seu limite extremo, tensionando-a até esse ponto, num debate da categoria, porque alcançar o patamar de política pública exige que o profissional, para além daquilo que é próprio da sua profissão, ele alcance também o domínio dos elementos que compõem a condição de um agente público. A dimensão republicana exige a direção da ação profissional voltada para a totalidade, a ruptura com as regulações ad hoc, caso a caso. As categorias da política pública precisam ser dominadas, não só para análise crítica, mas para o seu direcionamento, a sua construção numa outra dimensão no campo dos direitos. E eu diria que essa capacidade é ainda incipiente no nosso processo de formação e entre nós, assistentes sociais. Eu digo isso não como uma crítica, eu digo isso por uma constatação nos próprios processos de capacitação. Não se trata de reproduzir uma concepção de que atuar em uma política pública significa, na assistência social, somente aplicar novos procedimentos que estão registrados nas normas. É preciso um outro domínio crítico, efetivamente, do profissional, é preciso uma outra capacidade de relacionamento com a totalidade e a singularidade da realidade. Quando eu assumo como profissional, docente, pesquisador, militante, a política de assistência social, eu não o faço, assim como tantos outros, a partir de uma posição acrítica, a partir de um conformismo. Na verdade, não se trata, ao debater, ao abraçar, a pesquisar a política de assistência social, uma postura que ignora o processo de expropriação ou de subordinação, de subalternização do capital sobre o trabalho ou da sociedade de mercado. Considero que, ao invés de tratar este conjunto de questões como o mito da assistência social, temos que considerar, sim, mistificações, no plural, sobre assistência social, quer as mistificações idealistas, quer as nihilistas. Uso a expressão no plural por considerar que existem mistificações, quer da parte dos que idealizam essa política, lhe atribuindo esse superpoder e uma capacidade que não tem, quer da parte aqueles que atribuem um poder pela negativa de destruidora dos direitos sociais. Já disse isso, repito enfaticamente. Uma primeira mistificação nesse conjunto que considero que precisa ser esclarecida no momento que nós estamos abrindo este conjunto de reflexões. Trata-se da afirmação de que a presença de assistentes sociais na política de assistência social faz do serviço social a identidade e do assistente social como profissional da assistência. Eu diria que há nesse entendimento uma aproximação com os velhos jargões dos políticos, como Cristóvão Buarque, quando governador do Distrito Federal, que o assistente social era o profissional que servia para ser chefe de porteira, que regulava quem entrava ou não entrava. Ou um outro político que dizia que o assistente social era o profissional
que o governo pagava para ter dó dos pobres. Isto é, estas desastrosas concepções, com personagens do campo político, registram, na verdade, fortes distorções entre o que é a profissão e o serviço social. Quero dizer, e aí, evidentemente, em nenhum momento, por exemplo, da nossa produção no núcleo de estudo da PUC, há qualquer identidade, confusão entre assistência social e serviço social. O serviço social, o profissional assistente social, atua nas mais diversas políticas, inclusive na política de assistência social. E é muito interessante porque isso, de certa forma, relembra, eu há pouco ainda trocava ideias sobre isso com a Carmelita, uma antiga questão do nosso tempo. Quando eu cursei serviço social, pessoas me perguntavam, você está estudando assistência social? E nós éramos veementes. Não, não, nós fazemos serviço social. Havia uma distinção clara entre o técnico e o voluntário, entre o projeto da ação católica, o projeto político, e o que eram que as damas de caridade faziam na assistência social. Portanto, entendo que, na verdade, com certeza, esta leitura que, eu diria, de senso comum, que identifica serviço social com assistência social, não é em absoluto o que está posto pela PNAS 2004. José Paulo Neto, entre outros, tem ecoado várias afirmações nessa direção. E até a propósito, a representante do movimento Sem Teto, aqui, quando colocava o seu exemplo, e que nós solidarizamos, é preciso tornar claro que naquela iniciativa, né, perversa das empresas transferirem um dinheiro ou adotarem alguma medida frente à população, se trata da política de habitação popular. Ali não está posta a política de assistência social. Afirmar a responsabilidade primária do Estado na assistência social é fundamental. E este novo paradigma, ele demanda processos seletivos, concursos públicos, capacitações para essa efetivação da política de assistência social como política de Estado. Nestes processos, entre as categorias que estão sendo convocadas para estar na política, dentro dos agentes públicos, quer dizer, no entorno do Estado, existe também, evidente e centralmente, a presença do assistente social. E essa ampliação, ela é uma ampliação necessária. É preciso que a categoria ocupe, sim, claro, os seus espaços. E hoje, o que se constata por todos os levantamentos praticados pela ISNAS, é que cerca de 1/4 da categoria dos assistentes sociais estão trabalhando na política de assistência social. Portanto, quando se diz de uma centralidade no debate da assistência social, e neste momento, nós temos que ter muito claro que esta política vem ascendendo, e eu disse, não à toa, nos últimos 5 anos, a partir realmente de todos os movimentos pela política nacional de assistência social. Ao se abrir este campo, ao se abrir concursos, e é este o movimento nacional, realmente vai existir, é claro, um debate sobre essa questão. Mas isto não significa, e não pode significar, em absoluto, que esteja havendo uma identidade, um amálgama entre serviço social e assistência social. Isto é tanto desfazimento do serviço social, como desfazimento de uma política pública. Então, diria que, de qualquer forma, e aqui eu vou ser veemente, é preciso deixar registrado a marca de intolerância, e eu diria, até de desrespeito, e com que o companheiro José Paulo Neto
se referiu àqueles que lutam pela política de assistência social. Até uma manifestação de alguma destemperança que não é próprio da elegância de Zé Paulo Neto, e eu me refiro porque ela está na revista inscrita número 10, na página 38. Diz lá: o serviço social tem sido intencional e assintosamente minimizado mediante a centralização das suas funções no plano assistencial. Continua o autor. É evidente que esta redução só tem sido possível porque encontra sólidos suportes no corpo profissional. Vale dizer, porque na cultura profissional existem fortíssimos vetores, segundo os quais o serviço social não passa mesmo de profissão de assistência. Se conjugam tais vetores com o possibilismo prático de uma certa esquerda que se reciclou na perspectiva governista, então está pronta a receita ideal para subordinar a relativa autonomia profissional à social-democracia tardia e impotente. Eu creio que esses vetores, e se estamos aqui na categoria, precisam ficar muito claros. Quem são? Ele está referindo a Ana Lígia Gomes, ex-presidente do Cefes, atual presidente do CNAS, aliás, perdão, da SNAS? Ele está referindo a quem? Ele está referindo a mim, ao Daísa Sposati, pesquisadora, fui gestora municipal, sou militante do PT? É isto? Ele está referindo a quem? Ao núcleo da PUC, a professora Carmelita, a professora Raquel, que produzimos estudos e pesquisas, estudos inclusive para o CNAS, para as conferências? É isto? Que vetores são esses? Nós temos que dizer claramente. Então, eu creio que se isso realmente não fica claro, é muito difícil o irmanamento na luta com agressões desse teor. Portanto, caminho eu para uma segunda mistificação, que eu denominaria o equívoco como compreensão que a política pública de assistência social se ocupa do pobre e da pobreza. Considero aqui uma das grandes questões que reiteradamente ela aparece na boca de múltiplos intelectuais, dirigentes, políticos, daí para frente, que esquecem que o pobre, a pobreza, o pauperismo, que são expressões da exploração, da concentração de riqueza, da não redistribuição da riqueza bruta ou relativa, não podem ser, evidentemente, objeto objetivo de uma política social. Todos nós temos plena consciência crítica que isto é resultante de um dado modelo econômico, de um dado modelo de sociedade. Como colocar isso como objeto de uma política social? A grande questão posta pela PNAS é que ela faz essa marca e essa diferença. Nenhuma política de direito pode dizer que ela tem por objeto pobre e pobreza. Isso precisa ficar muito claro. Quer dizer, então, isso se repete. Evidentemente que direcionar desta maneira, compreender desta maneira, não é nem assistencialização nem nada, isso é uma banalização total. Então, esta é uma questão que, por vezes, a crítica política de assistência social é por configurá-la num objeto que ela não pode ter, senão ela não é política de direitos. Por mais que a demanda real, seja da saúde, seja da assistência social, das demais políticas, sejam nessa sociedade de mercado, aqueles que têm salários mais baixos. Isto é, no caso, por exemplo, alguém que é um beneficiário do Bolsa Família. Então, por ele estar sendo atendido na saúde, por ele também estar tendo que inscrever a sua atenção na educação, isso transforma a saúde ou a educação em política que tem por objeto e objetivo o pobre e a pobreza? Quer dizer, então isso nós temos que banir efetivamente.
e construir qual é o espaço. A que direitos vem a assistência social? Que direitos sociais são esses? Afinal de contas, é direito a quê? É isso que nós temos que ter claro, para poder ter uma luta concreta e efetiva, não é? Para avançar esta perspectiva. Como profissionais, nós sabemos que mesmo os que lutam por uma outra sociedade, que entendem, não é? Que por mais que queiramos absolutamente a sociedade do capital, ela irá permitir a equidade, a igualdade, ela vai possibilitar, mas o que nós temos que entender é que nós não podemos negar o campo de trabalho profissional, no caso dos assistentes sociais, sobre as contingências da sociedade real. E é por isso, realmente, que temos um projeto ético-político que orienta a profissão e o profissional em defesa radical dos direitos humanos, dos direitos sociais, de uma sociabilidade baseada em valores emancipatórios e na socialização de riqueza. Não é uma profissão, uma política social, já dizia eu, qualquer que seja, que efetivará a transformação societária. Mas nós sabemos que a orientação da ação profissional, ela efetivamente acumula forças numa nova direção. Quando do meu doutorado, em 86, a tese que eu defendi é que criar, na verdade, na divisão do trabalho, da gestão pública, um locus de atenção ao pobre e à pobreza, e que diz aquilo, quer dizer, que a gente vê, assistência social cuida dos necessitados sociais, e para isso tem que fazer um teste de meios, que é a negação do direito. O que nós vemos? Que este tipo de conduta é, ao mesmo tempo, a criação de um apartheid institucional, que é a própria negação do direito. Avançar a assistência social no campo dos direitos significa a crescente redução dos testes de meio. Significa, na verdade, a prevalência da necessidade. Significa o abandono das categorias, mais do que abandono, a ruptura das categorias, o carente, o necessitado, o excluído, todas categorias altamente estigmatizadoras. Então, nós temos que ter clareza, realmente, desta dimensão. Os princípios da assistência social, derivados da Seguridade Social, também trabalhados por Potiara Pereira no texto da Constituição de 88, eles nos põem numa direção, e que é, efetivamente, o grande pilar que temos no Brasil, que é o direcionamento da assistência social pela Seguridade Social. A inserção da assistência social, uma outra mistificação, no campo da proteção social, não significa e não pode significar que ela é a proteção social. A própria Constituição diz, a Seguridade Social, que é o grande campo da proteção, é composta por 3 políticas. Nem a Previdência Social é a proteção. Nem a saúde é a proteção, nem a assistência social é a proteção. Todas essas visões evidentes, que eu chamo de idealistas, não é? Elas têm, na verdade, essa construção de um superpoder e um deslocamento do campo, realmente, da proteção social, da direção da Seguridade Social. Nós temos que ter realmente a clareza de construir a assistência social para que ela possa enfrentar, produzir uma proteção social a um conjunto de inseguranças geradas pelo ciclo de vida, por estigmas, por discriminações, por agressões, como também por todo o universo de relações para além do indivíduo, mas também relações postas em família, relações em sociedade. Na lógica da Previdência Social,
a família é objeto de preocupação enquanto possível herdeira do benefício. Na lógica da saúde, na lógica da assistência social, família é núcleo de convivência, de socialização, de reprodução social, de presença cultural, circuito de afetos e cuidados, entre outras tantas dimensões. Restringir o exame ou a proposta da política de assistência social a um conjunto de benefícios e examiná-la sob a lógica da proteção social da Previdência Social é inadequado e não compatível com o real, em afirmar que a assistência social é expressão da política de previdência social precarizada. Alguns economistas chegam, inclusive, a reduzir a política de assistência social no Brasil ao BPC e tratam o LOAS, o benefício LOAS. Então, não há dúvida que realmente a inclusão da assistência social na tríade das políticas de seguridade social, ela ganhou consenso exatamente porque ela, naquele momento, permitiu que a Previdência Social separasse benefícios contributivos de não contributivos. Não foi uma lógica de expansão de direitos, não foi uma lógica de expansão da proteção, não foi uma lógica realmente de ampliação. Esta lógica nós temos que ganhar na conquista, nos avanços da política de assistência social. Por mais que a alternativa monetarista da assistência social ainda predomine no financiamento federal dessa política, essa não é a realidade das gestões municipais. Como diz aqui, e muito já do que nós vamos dizer está posto nesse manifesto do Cefes, não é? Essa luta pela questão do ingresso do Bolsa Família na assistência social, na verdade, ele já ingressa plenamente na função programática 8, no financiamento da assistência social. E do ponto de vista dos municípios, também nós temos a relação do Bolsa Família na assistência social. A divisão que está posta na organização do MDS não é a realidade absolutamente das gestões municipais. Mais ainda, o Bolsa Família, ele não alçou o campo dos direitos. Então, eu queria, inclusive, dizer que esta relação do Bolsa Família na assistência social, ela seja parametrada pelos direitos. Inclusive, fazendo uma outra análise da relação entre salário família e Bolsa Família, ambos dirigidos às crianças, ambos dirigidos aos números de filhos, certo? Mas o Bolsa Família, porque são filhos de não segurados, ele é caracterizado como assistencialista. E o salário família, ambos de valores similares, ele, na verdade, passa completamente desapercebido. Nós temos que entender que estamos discutindo direitos das crianças e não, na verdade, formas, não é? Ilusórias, não é? Formas reducionistas, precarizadas, assistencializações, na verdade, de se atender à população. Eu não tenho dúvida também que a consolidação da política de serviços socioassistenciais é uma urgente necessidade que também está posta nesta manifestação do Cefes. Então, eu diria que todas estas mistificações, serviço social como assistência social, pobreza e pobre como objeto de uma política social, assistência social como proteção social, não é? Exige uma outra desmistificação, que é o entendimento que, na verdade, no processo histórico da assistência social no Brasil, existem várias rupturas. E o que nós estamos tratando é a ruptura de paradigma que ocorre a partir da Constituição, ou mais especificamente, a partir da Política Nacional de 2004 e do SUAS. E quero deixar registrado com isso aqui, que nós não temos um texto de uma política pública de assistência social com o avanço que tem a Política Nacional de 2004.
Nós nem sequer, como categoria, soubemos, analisamos, comparamos a política de 98. Há críticas em relação, e devem existir, em relação à política de 2004, sim. Mas nós não podemos examinar o texto de uma política pública, que é um documento estratégico, democraticamente construído, numa relação de forças e debate democrático, com um texto acadêmico. Então, temos um papel na academia de análise, mas não podemos requerer que um texto estratégico político ele contenha, na verdade, o teor de um documento teórico. Isso é um equívoco. Nós precisamos, sim, de condições estratégicas de um texto de uma política pública. Então, eu digo, a PNAS 2004, do que fui, do que acompanhei dos debates, do circuito de aprovação no CNAS e em vários fóruns, ela resulta da maturidade, do grau de forças que estavam postos. Se queremos avançar mais, vamos botar mais força e avançar. Mas não vamos condenar aquilo que já alcançou um outro patamar. Eu acho que esta, para mim, é a grande questão que a categoria tem que assumir e lutar do ponto de vista do avanço. A assistência social vem lutando para que ela deixe de ser aquela que entrega os remédios, aquela que entrega as próteses para o usuário da saúde. Isto não é absolutamente a fragilização da saúde, pelo contrário, é o fortalecimento para que a política de saúde atinja a universalidade, não só nos atendimentos, mas na qualidade dos atendimentos. E não deixe uma parte da sua relação, ou da sua atenção, melhor dizendo, para o mercado resolver, ou para quem tem capacidade no mercado. Há realmente um papel de fortalecimento da assistência social para que as outras políticas sociais atinjam seus objetivos, quando ela deixa de ser o remendo das demais políticas sociais. Este é um processo de qualificação crescente. Por isso, dizer que a assistência social desmancha as outras políticas sociais é, na verdade, não estar enxergando uma série de lutas que estão sendo enfrentadas. E aí eu já vou já terminar. Por exemplo, e que está posta, inclusive também aqui, eu dizia, a seguridade social é um pilar, é uma luz, é um farol, uma bússola, assenta e direciona a assistência social como direito. Nas três políticas sociais, ela é a mais frágil das três. Dizia eu, ela tem muito baixa aceitação. Em todos os fóruns da Seguridade Social se coloca isso claramente. Afirmar que a assistência social desmancha a previdência social é muito forte. É muito forte. É a negação de uma possibilidade de extensão do direito. Não posso aceitar isso, como não aceito. Acho irreal, não é só que é forte. Diria, nesse sentido, que a reforma tributária em curso, e ela modifica o artigo 196 da Constituição, e também está posto nesse manifesto do Cefes, que retira as fontes de recursos próprios da Seguridade, entre os quais o da assistência social. Ainda esta semana debatíamos isto com vários elementos, movimentos na PUC São Paulo, no sentido do incremento à luta pelo não a essa retirada dos recursos da Seguridade Social. Como já foi afirmado pela Carta de Maceió, nós temos uma centralidade realmente na Seguridade Social como um campo de lutas que requer rigorosa análise crítica das correlações de força de classe. Então, com essas considerações, eu queria dizer, para ir finalizando aqui, que meu tempo está acabando, eu estou comendo pedaços aqui, que exatamente nesta trajetória de construção da militância pela política pública de assistência social, é que esta política se confrontou com a noção do Estado subsidiário.
E foi por isso que nós combatemos fortemente a comunidade solidária e o primeiro-damismo. E é impressionante que esse primeiro-damismo, que é uma das lutas ferrenhas do conservadorismo que nós temos que abolir, nós não ganhamos visibilidade nessa luta. Mais de 40% dos municípios são geridos por primeira-dama. A lei do nepotismo não enquadrou como nepotismo a presença de primeiras-damas na gestão. Esta é uma questão, entendo eu, que nós temos realmente que bater de frente. Isso não dá para fazer mediação nenhuma. Então, análise crítica na direção de um projeto ético-político demanda examinar esses confrontos, as forças persistentes e resistentes, que impedem a plena ruptura com o velho paradigma, com essa presença, que eu dizia, do primeiro-damismo, com o uso de recursos públicos para fundos de solidariedade, pelo não enquadramento dessa lei. Portanto, creio que é extremamente importante para analisar a história, da assistência social, nos darmos conta destes momentos de ruptura. Então, me causa profunda impressão quando eu leio textos que dizem a filantropia aparece em 90 com o neoliberalismo. A subsidiariedade aparece em 90 com o neoliberalismo. Atenção! Estas são questões históricas no Brasil, que o neoliberalismo travou, sim, o avanço pela política de direitos. E portanto, se nós fizermos essa análise equivocada, de achar que isso é de implantação recente, as nossas estratégias de enfrentamento serão pífias para essa realidade. Ela está muito mais entranhada na nossa sociedade, no processo de gestão, do que aparece. Precisa de uma força enorme para a gente conseguir efetivamente combatê-las. E que o neoliberalismo piora, evidentemente. Então, concluindo, outra questão, outra mistificação. Embora a PNAS aponte o princípio da descentralização, a política de assistência social no Brasil não opera uma descentralização. Ela opera, sim, pelo SUAS, uma nacionalização, como mostrou a pesquisa da Maria do Rosário Salles Gomes. Por quê? Porque a assistência social nasceu antes em estados e municípios, e a LBA absolutamente foi capaz, e nem seria o caso, graças a Deus, de que ela tivesse feito este processo realmente de disseminação tão forte aí do seu ideário. Portanto, a perspectiva de trabalhar o SUAS significa trabalhar com a totalidade de 5.563 municípios, um Distrito Federal, 27 estados. E por isso é muito importante ir a fundo, analisar pesquisas como a Munic, que trabalha os dados de todas as gestões municipais, mostrando que nos municípios 73% da força de trabalho da assistência social é de nível fundamental e médio. Como qualificar este processo se nós não tivermos uma ação sobre essa realidade? Pesquisa nacional, como fez a Ivanete sobre os conselhos municipais, ou a nossa sobre a fotografia da assistência social, nós vamos nos apropriar disso e entender que a realidade da política de assistência social não é só o que o governo federal faz. A luta forte está posta desde os municípios e ela precisa ser fortalecida. Como também aquilo que acontece ou aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na assistência social, que é uma luta, como lembrou a Fátima, de enfrentamento local e que precisa ter um apoio, mas ela não espelha absolutamente o retrato
da assistência social no Brasil. Então, eu diria, trabalhar mistificações é bastante importante. Muito. Nós precisamos alcançar novos graus de aprofundamento. Portanto, eu diria que nós temos que conseguir a concretização dos direitos, como certamente Berenice, especialista da matéria, vai nos brindar. Quer dizer, esses direitos precisam ser judicializados. Eu considero que a expressão assistencialização das políticas sociais instala um contramovimento na política de assistência social, um contramovimento à sua qualificação e expansão, o que vale dizer um contramovimento ao SUAS e à sua efetivação, e considero, portanto, que este debate, claro, permitindo posições diferentes, respeitosas e de respeito mútuo, não é? Ele realmente é singularmente importante nesta trajetória. Com efeito, é nos momentos de crise que a insegurança social se amplia. E, portanto, a análise do alcance, da possibilidade da política de assistência social neste momento neste momento de crise, é efetivamente um passo decisivo e acertado que os dirigentes da nossa categoria adotam. Muito obrigada.